Fala aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos mais uma vez aqui com Português na Rede e hoje para falarmos sobre um assunto que é figurinha carimbada em quaisquer manuais de concursos públicos, vestibular e Enem. Falaremos sobre o período composto por subordinação. Não é nada para se assustar, ficar alarmado, o nome é pomposo, mas não tem nada de complicado não. A partir dessas aulas, entenderemos qual o funcionamento das orações subordinadas dentro do contexto, qual a relação que elas estabelecem entre si. Vamos só relembrar uma coisa, em aula que vimos em aulas anteriores, que o período composto é aquele que é formado por duas ou mais de duas orações, e que pode ser dividido em dois grupos. O grupo do período composto por coordenação e o grupo de período composto por subordinação. Na coordenação, nós vimos que as orações são independentes, ou seja, uma não depende da outra para completar o sentido denunciado. Isso porque ela tem a sua estrutura sintática completa, apenas estabelecendo relação de sentido através dos conectivos. Já na subordinação, teremos sempre a dependência de uma oração em relação à outra. A oração principal sempre será aquela completada por uma oração subordinada. Elas se dividem em três grupos: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Hoje nos valeremos das orações subordinadas substantivas e veremos qual é a estrutura e qual é a função de cada uma delas dentro do contexto e dentro de um período. Vamos nessa? E o período simples, observando a estrutura do período simples. O que é o período simples? O período simples é aquele composto por apenas uma oração, e essa oração receberá o nome de oração absoluta. Na oração absoluta, todos os termos se organizam em torno de um verbo. Para iniciarmos, eu coloquei nós queremos. Observe que a oração não está completa. Queremos, a pergunta que viria, queremos o quê? Quem quer, quer algo, quer alguma coisa. Propositalmente, eu deixei que este verbo ficasse aqui com um sentido incompleto. Dessa forma, este verbo necessitará obrigatoriamente de um complemento. Complemento esse que será ligado a ele sem o auxílio de uma preposição. Daí ser classificado como um verbo transitivo direto. O transitivo é aquele verbo que necessita de complemento. E daí nós temos dois grupos: os transitivos diretos, que pedem complemento, mas não precisam do auxílio de uma preposição, e os transitivos indiretos, que necessitam do complemento, mas se ligam a esse complemento com o auxílio de uma preposição. No caso, seriam os objetos direto e objeto indireto. O complemento deste verbo seria a sua companhia. Nós queremos o quê? A sua companhia. A sua companhia será classificado como objeto direto do verbo querer, pois está se ligando a ele sem que haja entre verbo e complemento uma preposição. Observe que o substantivo companhia está destacado. Por que destacado? Porque o substantivo é a classe gramatical que exercerá a função de núcleo da maioria ou de quase todos os termos da oração. Por isso, as orações subordinadas substantivas recebem esse nome.
Como seria a estrutura do período composto? Nós sabemos que ele pode ser composto por coordenação e subordinação. Vejamos o composto por subordinação. Vamos iniciar com a mesma estrutura, só que agora com uma diferença. Nós temos aqui uma oração principal. Nós queremos o quê? O verbo continua necessitando de um complemento. Só que neste caso, quem vai completar o sentido deste verbo não será mais apenas um termo da oração. O complemento virá em forma de oração subordinada. A oração subordinada que exercerá a função de objeto direto deste verbo, do verbo querer, que está na oração principal. A oração principal é aquela cujo sentido está incompleto e a subordinada substantiva vai complementar o sentido desta oração principal. Como complementar? Ela vai exercer a função do termo que falta na oração principal. Nesse caso, faltava o objeto direto. Então, nós queremos que você nos faça companhia. Para que haja uma oração subordinada, é necessário que observemos dois aspectos. O primeiro aspecto é que toda oração subordinada substantiva se iniciará por uma conjunção integrante, que pode ser a conjunção que ou a conjunção se. Outro aspecto é a presença de um verbo, pois sem o verbo nós não teríamos uma outra oração. Portanto, esta oração que exerce a função de objeto direto do verbo querer que está na oração principal receberá o nome de oração subordinada substantiva objetiva direta. Depois de termos visto, a transformação do período simples em período composto, nós vamos ver agora como se dividem as orações subordinadas substantivas e qual a função que cada uma delas exercerá em relação à oração principal. Ok? Vamos lá. O que cada oração desempenha em relação à oração principal. Nós temos aqui um quadro. E neste quadro temos a classificação de todas as orações substantivas. A primeira que aparece aqui é a oração subordinada substantiva subjetiva. Ela exercerá a função de sujeito do verbo da oração principal. Como assim? Ela será o termo que falta na oração principal. E o termo que faltaria na oração principal era o sujeito. Portanto, ela exercerá a função de sujeito da oração principal. A segunda que vamos ver é a objetiva direta, que vimos no exemplo passado. Ela exerce a função de objeto direto de um verbo transitivo direto da oração principal. A objetiva indireta segue o mesmo caminho. Vai exercer a função de objeto indireto de um verbo transitivo indireto da oração principal. A predicativa será uma característica, será uma qualidade do sujeito da oração principal. Ela exercerá a função de predicativo do sujeito da oração principal. A completiva nominal tem a função de complemento nominal e vai completar o sentido de um nome transitivo, que está com seu sentido incompleto, lá na oração principal. E a última é a positiva, que exercerá a função de aposto. Aposto, como já vimos, é aquele termo da oração que tem por objetivo explicar, enumerar, especificar algum substantivo, algum termo, algum nome citado anteriormente. Este nome, no caso, estará na oração principal. O primeiro
grupo que veremos de orações subordinadas substantivas, notaremos que os três tipos de orações subordinadas, a subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, se referem ao verbo da oração principal. Elas fazem referência direta ao verbo, ora funcionando como sujeito, ora funcionando como complemento deste verbo. Passemos então aos exemplos. Subordinada, substantiva, subjetiva. Inicialmente eu coloquei dois exemplos de períodos simples. No primeiro, nossa partida é conveniente. Nossa partida é o sujeito e é conveniente o predicado. Ainda existe uma outra maneira de falarmos isso. Nossa partida convém. Nossa partida é o sujeito, convém o predicado. Temos aqui então dois períodos simples. Como faríamos para transformar esses períodos simples em períodos compostos por subordinação? Observem a palavra partida. Ela vai se transformar em um verbo. Isso será preciso para que tenhamos uma segunda oração. Convém. Oração principal, sentido incompleto. Está necessitando de um sujeito. Quem fará o papel do sujeito é a oração subordinada subjetiva. Que nós partamos. Que nós partamos convém. Que nós partamos convém. Isso convém. Isso que está expresso na oração subjetiva convém. Ela está exercendo a função de sujeito do verbo convém da oração principal. Ainda temos uma outra possibilidade. É conveniente. Que nós partamos é conveniente. Isso é conveniente. Observe que para transformarmos período simples em período composto de subordinação, nós precisamos da palavra. Pegamos a palavra partida, que é um substantivo, e transformamos em verbo. Um substantivo abstrato transformado em verbo. Partida foi transformada no verbo partir. Como os verbos da oração principal estavam sem o sujeito, as orações subordinadas estão exercendo a função, estão no lugar de um sujeito da oração principal. Daí serem chamadas de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vejamos agora as características das orações subordinadas substantivas, objetiva direta e indireta. Ambas exercerão a função de complemento verbal, ou seja, elas complementarão o sentido de um verbo transitivo, que pode ser direto ou indireto. Vejamos o primeiro exemplo. Os pais desejam. O verbo destacado, desejar, é um verbo transitivo direto, pois quem deseja, deseja algo, deseja alguém ou deseja alguma coisa. Na oração principal, percebemos que este verbo tem um sentido incompleto. Ele necessita de um complemento. O complemento virá em forma de oração. Que os filhos sejam felizes. Os pais desejam o quê? Que os filhos sejam felizes. Esta oração que completa o sentido do verbo transitivo direto será chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que direta? Porque entre o verbo e a oração não há a presença de uma preposição. Já no segundo exemplo, eu não me esqueço. Eu não me esqueço de quê? Ou não me esqueço de quem? O verbo esquecer, ele, neste caso, é transitivo indireto. Portanto, o seu sentido na oração principal está incompleto. Ele necessitará de um complemento. Um complemento que virá auxiliado por uma preposição.
Eu não me esqueço de que deverei resolver tudo amanhã. Observe que a preposição de aparece entre o verbo e a oração subordinada substantiva. Ela exerce a função de ponte entre o verbo e o seu complemento. Daí ser chamada de indireta. É uma complementação indireta. Esta oração, que exerce a função de objeto indireto, é chamada de oração subordinada substantiva objetiva indireta, pois ela complementa um verbo transitivo indireto presente na oração principal. O último grupo que veremos, então, é o grupo das orações subordinadas substantivas que vão fazer referências, imputar alguma função sintática em relação a um nome da oração principal. Ora, funcionando como complemento desse nome, ora, ampliando o sentido, o significado desse nome, a significação, ora, caracterizando, adjetivando o sujeito da oração principal. Vamos lá. Falemos agora da oração subordinada substantiva predicativa. Quando falamos em predicativa, logo nos vem à cabeça o predicativo. O predicativo é aquela expressão, aquele termo da oração que tem por função básica caracterizar, adjetivar o sujeito da oração ou o núcleo do objeto direto ou indireto de uma oração. No nosso caso, nos valeremos do predicativo do sujeito, onde uma oração inteira, uma oração subordinada inteira, será o predicativo, o termo que falta na oração principal. Vejamos o primeiro exemplo. Meu desejo é... Temos aqui, na oração principal, meu desejo, o sujeito, é o verbo ser, no caso, um verbo de ligação. Se nós temos o sujeito e um verbo de ligação, o que tem que vir após é uma qualificação, uma caracterização desse sujeito. Logo, chamaremos de predicativo. Acontece que o nosso predicativo virá em forma de oração subordinada. Então teremos, meu desejo é que todos sejam aprovados ao final do ano. Esta oração, que tem por finalidade completar a oração principal, exercendo a função de predicativo do sujeito, é chamada de oração subordinada substantiva predicativa. Uma particularidade das orações subordinadas substantivas predicativas é que, na sua estrutura, sempre haverá um verbo de ligação. Sempre teremos um sujeito e um verbo de ligação. Vamos para o segundo exemplo. O bom é. O bom é o sujeito na oração principal. E o é também um verbo de ligação. Temos aí então o sujeito e o verbo ser novamente como verbo de ligação. Lembrando que os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, andar, tornar-se, ficar, continuar. É bom, o bom é que ela sempre foi bem comportada. Observe que a oração que ela sempre foi bem comportada está exercendo a função de predicativo do sujeito da oração principal. A oração subordinada substantiva completiva nominal exercerá a função de complemento nominal. Não só os verbos, mas os nomes também apresentam a transitividade. O que é a transitividade? A sua significação incompleta. No caso das orações completivas nominais, elas terão a função de completar um nome presente
na oração principal. Este nome virá, no caso, como núcleo de um objeto direto, um objeto indireto, ou, por vezes, um adjetivo ou um advérbio. Vejamos o primeiro exemplo. Sentimos orgulho. Observe que a palavra orgulho, o substantivo orgulho aqui, que é um substantivo abstrato, ele tem a sua significação incompleta. Quem sente orgulho de alguma coisa ou de alguém. Portanto, na oração principal, percebemos que esta palavra necessita de um complemento. Esse complemento virá em forma de oração, no caso, a oração subordinada substantiva completiva nominal. Sentimos orgulho do que você realizou. Uma característica desta oração é que ela também será preposicionada entre o nome a ser completado, aqui no caso orgulho, e a conjunção integrante que nós sempre teremos a presença de uma preposição. No caso, teremos aqui uma contração, de mais o, que equivale a uma preposição. Sentimos orgulho do que você realizou. Ela está, então, exercendo a função de complemento nominal do substantivo orgulho, que é o núcleo do objeto direto da oração principal. Passemos para o segundo exemplo. O povo tem certeza. Quem tem certeza de algo, certeza de alguma coisa. Portanto, na oração principal, o núcleo aqui do objeto direto, que também é um nome, é um substantivo, tem seu sentido, a sua significação incompleta. E vai necessitar de uma oração inteira para que a frase tenha o seu sentido completado. O povo tem certeza de que tudo vai melhorar um dia. Temos, portanto, uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Trataremos agora do último grupo de oração subordinada substantiva. As orações subordinadas substantivas apositivas. E falando de aposto, nós estamos falando de um termo que tende a enumerar, explicar ou especificar uma expressão, um termo, um substantivo, no caso um nome, citado anteriormente. No caso do período composto, nós teremos uma oração inteira que exercerá a função de aposto em relação a um substantivo, a um nome ou algum outro elemento que esteja no lugar do nome e que precise de uma explicação, de uma especificação ou uma enumeração. Notemos o primeiro exemplo. Tínhamos uma esperança. Esperança? Aqui na oração principal, este nome, esperança, tem um motivo, né? Há uma explicação para essa esperança. E qual seria essa explicação? A explicação vem exatamente na oração subordinada substantiva apositiva. Tínhamos uma esperança de que dias melhores viriam. De que dias melhores viriam é exatamente o aposto referente ao nome esperança que aparece na oração principal. Já no segundo exemplo, nós temos o correto seria o seguinte: que você dissesse a verdade. Note que você dissesse a verdade está explicando qual seria a atitude correta. O que é o correto? Qual seria essa atitude? A explicação que vem em forma de oração subordinada substantiva apositiva está exatamente se referindo àquele nome que, no caso, é o núcleo do sujeito da oração principal.
Para fecharmos nossos estudos hoje sobre a subordinação, né, sobre as orações subordinadas substantivas, a seguir nós vamos observar a estrutura de cada oração principal. A oração principal de cada tipo de oração subordinada substantiva. Se a oração subordinada substantiva tem como a função, o objetivo de funcionar, de exercer o papel de um termo ausente na oração principal, nós, obviamente, temos que observar a estrutura que temos na oração principal. Pois, de acordo com a estrutura, nós facilmente identificaremos o termo que está ausente, o termo que falta para completar o sentido da oração principal. Ok? Vejamos então. O que veremos a seguir é a estrutura das orações principais. Para cada tipo de oração subordinada substantiva, nós teremos uma estrutura diferente da oração principal. A primeira que veremos é a estrutura da oração principal das subordinadas substantivas subjetivas. Nós temos 3 situações. No caso da subjetiva, o termo ausente é o sujeito. Então, nós temos 3 maneiras de identificarmos esse sujeito por meio da estrutura da oração principal. Nós temos sempre um verbo de ligação e um predicativo. Depois disso, a oração subordinada substantiva subjetiva. Algumas expressões comuns: é bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. Note que em todos esses enunciados, que seriam, no caso, orações principais, nós não temos a presença do sujeito. Nós temos o verbo, no caso, o verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Esse é o primeiro caso. Então, vejamos o exemplo. É bom que você compareça à minha festa. É bom é a oração principal. Observe que nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Mas o termo ausente, no caso sujeito, não aparece. Quem fará o papel de sujeito é a oração subordinada substantiva subjetiva. Neste caso, nós saberíamos que se trata de uma oração subordinada substantiva subjetiva pela estrutura apresentada na oração principal. Todas as vezes que nós tivermos um verbo de ligação e um predicativo de sujeito, é sinal que nós precisamos de um sujeito para esta oração. Nós precisamos de um agente que seja caracterizado por este verbo de ligação e por este predicativo. Vejamos agora mais 2 estruturas pertencentes à oração, no caso a oração principal, do período composto por subordinação das substantivas subjetivas. Quando tivermos expressões na voz passiva do verbo, como sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, é sabido, foi anunciado, ficou provado. Quando tivermos essas expressões em que o sujeito ele sofre a ação expressa pelo verbo, nós vamos dizer que esta oração principal está carente de um sujeito. Ela vai necessitar de um sujeito também para ser o agente dessa voz passiva. Vamos ver no exemplo 2. Sabe-se que a Aline não gosta de Pedro. Sabe-se, na oração principal toda, nós temos uma voz passiva. Ou seja, o sujeito aqui está sofrendo a ação do verbo. Acontece que nós não temos o sujeito. Quem fará o papel desse sujeito, isso é sabido, é que a
Aline não gosta de Pedro. Aqui nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva. No exemplo 3, nós vamos trabalhar com a ideia dos verbos como convir, cumprir, conquistar, admirar, importar, ocorrer e acontecer. Esses verbos são chamados verbos unipessoais. Por que unipessoais? Porque eles só aparecem em uma pessoa do discurso, na maioria das vezes, na terceira pessoa do singular. Então nós temos convém que não se atrase na entrevista. Isso convém. A segunda oração toda, que será a oração subordinada, está exercendo a função de sujeito do verbo convir, do convém, que é um verbo unipessoal, no caso, aqui na terceira pessoa do singular. Convém que não se atrase na entrevista. A oração subordinada aqui, como exerce a função do sujeito, será classificada como substantiva subjetiva. Nós veremos para frente que as estruturas são mais simples. A mais complexa, no caso, é as orações subordinadas substantivas subjetivas. Nós temos 3 formas de identificá-las, mas nas outras nós teremos apenas uma estrutura. E no caso, se conseguirmos analisar a estrutura da oração principal, fica mais fácil. Trataremos agora dos 2 grupos de oração subordinada substantiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. Não há muita diferença entre a estrutura da oração principal dessas orações substantivas. A diferença básica está na presença ou não da preposição entre o verbo e a conjunção integrante da oração subordinada. O primeiro exemplo, vamos ver que a professora verificou. Na oração principal, nós temos o sujeito e um verbo transitivo direto. Se temos um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento sem o auxílio da preposição. Quem fará o papel deste complemento, no caso, o papel e função de objeto direto, será a oração subordinada substantiva objetiva direta. No caso desta oração subordinada, nós temos a presença da conjunção integrante se. Lá no início eu disse que as 2 principais conjunções são as conjunções que e se. Neste caso, temos a presença deste tipo de conjunção. Vejamos outro exemplo, agora da oração subordinada substantiva objetiva indireta. Meu pai insiste. Quem insiste, insiste em alguma coisa ou com alguém. A oração principal vai apresentar na sua estrutura um sujeito e um verbo transitivo indireto. Agora temos um verbo transitivo indireto. Isso sugere que entre o verbo e o seu complemento, que vai começar pela conjunção integrante que, meu pai insiste em que eu estude. Observe que entre o verbo e a conjunção, nós temos agora a presença de uma preposição. No caso, a preposição em. Por termos esta preposição, esta oração será classificada como oração subordinada substantiva objetiva indireta. No grupo que veremos agora, no caso de orações subordinadas substantivas completiva nominal e predicativa, vamos observar que a estrutura da oração principal ela é bem peculiar. No caso da completiva nominal, a oração principal sempre virá com a seguinte estrutura. Nós teremos um sujeito, um verbo que pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto, e um nome que fará parte do núcleo do objeto deste verbo. Pode ser tanto o núcleo do objeto direto quanto o objeto indireto. Este nome tem um sentido incompleto. Este nome pode ser um substantivo
pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. A oração subordinada aqui, ela exercerá exatamente a função de complemento desse nome, como vimos anteriormente. E sempre lembrando de que todas as vezes que tivermos uma oração completiva nominal, entre o nome a ser completado e a oração subordinada, nós teremos obrigatoriamente a presença de uma preposição. Observe que entre o nome vontade, destacado em verde, e a conjunção integrante que, nós temos uma ponte, nós temos este conectivo, essa preposição de. No caso das predicativas, da oração subordinada substantiva predicativa, a estrutura da oração principal se dará de maneira mais simples. Nós vimos também que todas as vezes que tivermos uma oração subordinada substantiva predicativa, nossa oração principal terá que contar com um sujeito, obrigatoriamente, e um verbo de ligação. Se nós tivermos essa estrutura, com certeza e com facilidade, classificaremos a subordinada como sendo uma oração subordinada substantiva predicativa. Trataremos agora do último grupo de oração subordinada substantiva. No caso aqui, as substantivas apositivas. Já vimos anteriormente que não há muito segredo na classificação desse tipo de oração. Nós temos apenas que observar duas características básicas. A primeira é que a oração principal necessariamente não precisará de um termo, de um complemento. Ela já está completa. O que vai acontecer é que a oração subordinada positiva vai ampliar, especificar ou enumerar um nome presente na oração, um termo citado anteriormente, que no caso estará na oração principal. A particularidade desta oração é que ela sempre virá depois de dois pontos ou um travessão. Há também casos em que ela vem depois da vírgula, mas são casos mais raros. Desta forma, vimos todas as estruturas. Cabe agora vocês intensificarem o estudo exatamente na estrutura das orações principais para que possam classificar de maneira correta as substantivas, observando a função que elas exercem em relação à oração principal. É isso. É isso aí, galera. Estamos terminando mais um Português na Rede. Espero que vocês tenham curtido, conseguido entender bastante. E da agora para frente é revisar, exercitar muito, estudar muito mais e não deixar a peteca cair. Até a próxima!